Então, meus amados irmãos, precisamos conhecer os princípios de Deus. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo. A Bíblia vai dizer que prudente é o homem que guarda, ouve e pratica a palavra de Deus. Esse está edificando a sua casa na rocha. A Bíblia vai dizer, bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não é praticar devoção religiosa. A Bíblia vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo assim, te salvarás. Mas é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da Assembleia de Deus. Não é a doutrina da Batista. Não é a doutrina da Presbiteriana. Não é a doutrina da Congregacional, nem da Universal, nem da Vitória em Cristo, nem da Graça Internacional de Deus, nem da Igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo, que a Igreja verdadeira de Deus tem que estar seguindo. Por isso que há uma divisão, há um confronto, há uma dissensão, há uma divisão nesse povo que diz que é a Igreja de Deus, porque cada um segue a doutrina da sua igreja e não a doutrina de Cristo. Por isso que aqueles que são membros da Igreja de Cristo têm comunhão um com o outro. A comunhão não é dentro do meu ministério, da minha igreja. A comunhão é na palavra. Quem está na palavra tem comunhão com a Igreja de Cristo. Não é com a igreja A, B ou C. É com a Igreja de Cristo, os membros. Eu sou membro desta igreja. Eu tenho comunhão com outro membro que forma a igreja, se estiver na palavra. Se estiver na palavra. Eu não tenho comunhão de fé com religioso. Eu não tenho comunhão de fé com fanático, adepto de religião. A Bíblia não manda eu ter comunhão com todos. Só com quem está na luz, que é a palavra. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, mas a comunhão não. Aprenda isso aqui. Se você for lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Eu só posso ter comunhão com todos os membros do corpo de Cristo se eu estiver na luz. A luz é a palavra. A luz é Cristo, não é dentro de igreja, entendeu? Não, irmão, venha para a igreja, tem que ter em comunhão. Eu não estou em comunhão dentro de igreja, irmão. Porque muitos dentro das igrejas, aglomerados, estão ali em conflitos. Só Deus contempla o coração de todos. A comunhão não é baseada dentro de igreja. A comunhão é baseada na palavra. Para quem é a igreja. Deu para entender? Então a palavra de Deus vai dizer, se andarmos na luz, não é se estivermos dentro de igreja. Se andarmos na luz, andar na palavra, andar em Cristo, estando nele, guardando a palavra dele, temos comunhão com o outro. É por isso que quando eu vou para algum culto, eu não me sinto bem. Por isso que eu me privei mais de ir, sabe por quê? Porque muitos apostataram da fé. Eu não participo de culto pagão. Eu não participo de reunião onde tem paganismo. E hoje, dentro dos muitos cultos das igrejas, estão vivendo paganismo. É muito ritual, é muita formalidade, é muita coisa colocada pelo homem. Tudo fora da palavra. E eu não entro em comunhão com quem não está na palavra. Não adianta dizer, glória a Deus, vamos fazer esse trabalho aqui em nome de Jesus. Não adianta falar no nome de Jesus se não tiver submisso à palavra dele. O próprio Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Está pensando que vão entrar no céu? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Só aquele que guarda a minha palavra, meu irmão. Aprenda isso. Só aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade de Deus não é que você esteja dentro de igreja, vivendo os usos e costumes devoto e praticando o igrejanismo. A vontade de Deus é que você esteja em Cristo e na palavra dele, submisso e praticando, para que você seja bem-aventurado. Então eu não tenho comunhão com quem está dentro de igreja, com quem é religioso. Não, eu sou evangélico, eu defendo os evangélicos. Eu não, eu defendo a verdade do evangelho. Não é sistema religioso evangélico. Eu não tenho comunhão com quem é do sistema religioso evangélico. Eu tenho comunhão com quem está em Cristo, com quem está na luz, com quem está na palavra, na verdade do evangelho. É por isso que eu me privei de muitos cultos, aonde eu vou ser recebido,
aonde eu vou receber, sabe o quê? Muita heresia dos pregadores, dos pastores, dos profetas, dos que estão lá ministrando um bocado de balela, um bocado de coisas vãs, de fábula, de mentira, em nome de Deus. Não tem doutrina, não tem a palavra, não tem o compromisso com a palavra, não tem instrução. O povo perdido, desviado de Deus, porque não tem quem instrua esse povo. Perderam-se do caminho. Estão vivendo paganismo. Aconteceu isso com o povo de Deus no passado, está acontecendo agora também. O povo de Deus abandonou a palavra. O povo de Deus passou a viver a formalidade religiosa. O povo de Deus passou a ser escravo dos homens dentro dos templos, dentro das reuniões do sistema do homem. A ponto de Deus dizer, Isaías 23, 29, 13. Vou repetir isso aqui, é muito sério. Eu estou falando com autoridade na palavra, viu, meu irmão? Não tem ninguém que possa refutar isso que eu estou falando, não. Você pode falar através dos seus argumentos achismo do que você crê, mas você não pode refutar o que eu estou falando aqui usando a palavra. Lá no passado, Deus reprovou o seu povo. Era povo dele. Foi reprovado, porque passaram a viver a formalidade. Passaram a se dedicar à religiosidade, o igrejanismo, dentro dos seus templos, dentro das suas congregações, dentro das ordenanças dos homens, e não mais na palavra de Deus, a ponto de Deus reprovar esse povo, advertir esse povo. Dá uma lidinha lá, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Deus vai dizer assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Escuta aí mais o que Deus diz. O temor deste povo para comigo consiste, não na minha palavra, mas consiste no mandamento dos homens. Rapaz, isso é Deus falando, irmão. Cuidado, examina tu. Tu estás vivendo uma vida de fé, de temor, de consagração a Deus? Não é pela palavra, é pelo preceito dos homens, dentro das muitas igrejas. Porque o caminho, a luz de Deus não é uma igreja. O local não é uma igreja. Não estou dizendo que você não é para estar dentro de uma congregação, em algum local público. Esteja. Mas o que é que você está recebendo aí? Você está sendo ensinado que ali é a casa de Deus? Então saia daí. Porque se você entender que casa de Deus é algum local, estrutura, é algum recinto, você sai da verdade do evangelho. Onde Jesus disse que casa de Deus é você. Deus não habita ali, Deus habita aqui, ó. Em você e em mim. O lugar de buscar a Deus não é ali, é na sua vida. Cada dia mais no conhecimento dele pela palavra. Ah, irmão, mas tem que ir para a igreja. Onde é que a palavra é ensinada? É na igreja? Era. Acabou isso. Tem muitas igrejas que jogaram a palavra fora, pisaram nela, colocaram o homem como centro para guiar suas vidas. Vocês, muitos de vocês que estão dentro do sistema religioso, as suas vidas estão guiadas, não é pela luz de Deus que é a palavra, é pela a luz apagada dos homens, é pela luz das trevas dos homens, é pela direção dos homens. É o próprio Deus que vai dizer isso. Esse povo segue preceitos de homem, não de Deus. Esse povo, o temor dele, a vida dele com Deus, não é pela palavra, é pelos princípios dos homens. Deus disse isso lá em Isaías 29, 13. Jesus vai repetir isso há quase, depois de 500 anos lá na frente. Jesus vai repetir usando a mesma palavra, porque o povo estava vivendo a mesma coisa. Dá uma lidinha lá em Mateus 15, 8 e 9. E o interessante, glória a Jesus, ele está em mim, está em ti. Ele está dizendo isso agora, há mais de 2000 anos depois de Cristo. Ele está dizendo a mesma coisa que disse ao profeta Isaías. Lá em Isaías 29, 13. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 15, 8 e 9. Ele está dizendo agora por essa boca aqui, que está levando a palavra de Deus. Esse povo de hoje está adorando a Deus em vão, dentro de preceitos de homem. A vida desse povo, consagrada esse povo a Deus,
não é pela palavra.